Olá, eu sou o Leonardo e vamos agora fazer a apresentação do trabalho referente à primeira VA da disciplina de Automação Industrial e Controle 1, que é ministrada pelo professor Felipe Eduardo de Medeiros. A nossa dupla ela é composta por Antônio Bastos Júnior e Leonardo Gabriel Pereira de Santos, que sou eu que falo. Bom, o trabalho da primeira VA ela é referente à implementação, né, de sistemas pneumáticos e eletropneumáticos. E na letra A foi solicitado a implementação, né, de um cilindro pneumático de ação dupla que deve avançar, permanecer avançado por 3 segundos e retornar automaticamente, efetuando um único ciclo uma vez pressionado um botão de partida. Depois disso, um segundo botão, quando acionado, ele deve fazer com que o cilindro avance e retorne em um ciclo contínuo limitado, isto é, o número de ciclos deve ser selecionado de acordo com a vontade do operador. Após a finalização da operação, tanto para o ciclo único como para o ciclo contínuo, o operador deve ser alertado através de um sinal luminoso e um sinal sonoro. Observação: resolver através de eletropneumática utilizando uma válvula direcional de 5 por 2 vias com acionamento por servocomando e retorno por mola. Aqui a gente tem o circuito. Nesse circuito pneumático a gente tem o compressor lubrifio, que vai ser que aqui está sendo alimentada a parte frontal do cilindro. Com, com isso aqui a gente ele está alimentando a parte frontal e com a válvula mudando de posição aqui, com Y1 acionada, a solenoide a Y acionada, a válvula ela vai passar a alimentar a parte traseira do cilindro, fazendo com que o cilindro avance. Com essa válvula aqui, ela tem acionamento por solenoide e retorno por mola. Aqui a gente tem um S1 e um S2, que está sua posição retraída, e um S2 para sua posição avançada. Quando a gente, no ciclo único, na parte do ciclo único, a gente tem o acionamento aqui pelo botão S1. Quando esse botão S1 é acionado, quando ele é acionado, ele vai fechar esse circuito, onde ele vai energizar o K1. E com o K1 energizado, ele vai fechar o contato de selo do K1 ali, para manter ele energizado, mesmo depois que a gente solta o botão. Quando ele faz isso, a gente tem aqui K1, ele vai fechar aqui, esse contato aqui dele também, energiza Y1 e faz com que a válvula Y aqui mude de posição. A válvula mudando de posição, o fluxo começa a passar pela parte traseira do cilindro, fazendo com que ele avance. Como a gente pode ver aqui, quando ele chega aqui no final, em um S2, que ele vai fechar um S2, que vai ser essa chave aqui, que com esse S2 fechado, ele vai começar o contador aqui de 3 segundos, KT. Quando ele terminar de contar, ele vai abrir essa chave KT, esse relé de contador vai abrir essa chave KT, esse contato, fazendo com que ele vai desenergizar esse K1 e, consequentemente, desenergize esse Y1, fazendo com que esse retorno da mola aqui, o retorno por mola, volte para sua posição inicial e o fluxo volte a passar pela parte da frente do cilindro, fazendo com que ele retorne. Como a gente pode ver aqui, ó. Aí, passados 3 segundos, ele vai retornar. Quando ele retorna,
o que a chave KT que fecha, ele automaticamente aqui energiza essa bobina aqui K4 com a 4 energizado. A gente tem esse contato de sela aqui que vai energizar esse esse sinal luminoso e sonoro aqui. Então, esses indicadores aqui, eles só vão parar de, de ficar ativados, só vão desativar quando ou S1 ou S2 seja acionado novamente, que vai fazer com que esse circuito aqui abra dessa forma. O circuito abrindo, ele desativa esse sinal, esses sinais luminosos e sonoros. Na parte do ciclo contínuo, a gente tem a ativação por S2. S2 sendo ativado, sendo pressionado ativado, ele vai energizar K2, que vai fechar esse contato do selo K2 aqui, certo? E esse contato de K2 energizado, ele vai manter K2 energizado, que vai fechar também, fechar esse contato K2 aqui. Quando esse contato é fechado, ele vai energizar K1, K3, e com K3 energizado aqui, a gente tem K3 aqui, ele fecha aqui, o contato de selo dele, e continua energizando aqui. Esse 1S2 aqui, ele vai servir para desativar K3 quando chegar lá no final do cilindro. E, e um S1 aqui, ele é justamente o inicial, a posição inicial, que vai servir para fazer com que o pistão, fazer com que o circuito, na verdade, seja ativado toda vez que ele retornar durante do ciclo limitado, do ciclo contínuo limitado. Então, quando a gente aciona aqui o S2, esse 2 aqui vai energizar K2, K2 energizado. Aí tem a energização aqui da bobina de K3, já que a posição está na posição inicial aqui do cilindro. Então, a gente tem K3 aqui, energizado. K3 vai fechar aqui o contato de selo dele e também vai fechar aqui esse contato aqui que vai energizar o Y1, o solenoide, né? Com o solenoide Y ativado, ele vai avançar, vai fazer com que o cilindro comece a avançar. Quando o cilindro avança, um S2 vai fechar e com o S2 fechado aqui, esse outro S2 vai abrir. Quando esse S2 abre, ele vai parar de energizar K3, que vai abrir essa chave e vai liberar Y1, fazendo com que o pistão comece a voltar, a retornar. Além disso, ele também com essa chave aqui fechada de 1S2, que era normalmente aberta e agora está fechada, ele vai acionar o contador, fazendo com que ele diminua a contagem aqui, que a gente colocou 4, diminua para 3, certo? Fazendo com que a gente conte, quando ele zerar aqui o contador, quando chegar em 0, essa contagem, ele vai abrir essa chave, fazendo com que encerre o ciclo, né? Então, já que a gente tem que esse K3 aqui, que vai abrir, que foi desenergizado, desenoso K3, desenoso no ele vai começar a retornar. E também a gente tem que a liberação
Aí tem que KC, né, com menos um computador aí, com menos um ciclo. Ele vai retornar e vai fazer o mesmo processo. Agora, um S1 aqui, fechou de novo o circuito e vai energizar K3, que vai fechar K3 e vai fazer todo o ciclo novamente. Até que chegue no... Até que esse contador zere, KC. Aí temos agora o último ciclo dessa vez. Com esse último ciclo aqui, o que acontece? Como chegou no último ciclo e KC zerou, é, esse KC aqui vai abrir e vai impedir que K2 seja energizado e, consequentemente, esse K2 também, e vai impedir com que esse K3 seja energizado também, que vai abrir ali o K3 e que Y também vai ser energizado até que o novo acionamento seja feito. E KC, ele também vai ativar o indicador sonoro e luminoso através desse circuito aqui. E da mesma forma, quando ele fechar aqui, ele vai energizar a bobina K4 através dessa parte aqui do circuito. E vai continuar aqui com o sinal luminoso até que S1 ou S2 seja acionado novamente. Então vai ficar aqui com o sinal luminoso em operação e sonoro, né? Até que ele seja acionado novamente. Para resetar o contador, a gente colocou aqui, é, juntamente com o acionamento dos botões S1 e S2, a gente colocou aqui de todos os botões de S1 e S2 por conta dos sinais luminosos e sonoro, né? Porque no que a gente precisa que KC ele fique aberto, né? Após quando for acionado novamente o S1 novamente, para poder encerrar o sinal luminoso e sonoro. Se não, se fosse só por S2, se eu fizesse só um ciclo de S2 e fosse fazer um ciclo de S1, o, os sinais luminosos e sonoros aqui iriam ficar ativados ainda, né? Constantemente. Enquanto, mesmo, tipo, mesmo S1, mesmo que S1 esteja avançando. Então, só vai ficar acionado até que a outra operação seja acionada. Então, se a gente colocar aqui um sinal agora em S1, ele vai desligar e só vai começar de novo quando, quando terminar a operação de S1. A mesma coisa de S2. Como a gente pode ver aqui agora. E aqui a gente não tem mais problema com os sinais luminosos e sonoros ativados. Após o término da operação. Ou após o início de uma outra operação. Já que na letra B, a gente tem um cilindro de ação dupla deverá avançar quando seus três botões de partida forem acionados simultaneamente, comando bimanual mais pedal. Se a diferença de tempo entre os acionamentos dos dois botões do pedal for maior que 2 segundos, o cilindro não deverá partir. O retorno deverá ocorrer automaticamente com o auxílio de um sensor de proximidade magnético. Por questões de segurança, o retorno também deve ser realizado caso a pressão pré-programada de trabalho seja alcançada no cilindro. Caso o sensor de proximidade seja danificado, um cilindro de emergência, quando acionado, deverá paralisar o cilindro. Observação: resolver através de eletropneumática. Bom, aqui a gente tem o circuito pneumático, né? Nesse circuito pneumático a gente tem o compressor, depois a gente passa para o Bullet Fill,
lubrifio, a gente passa aqui para a válvula. Nessa posição inicial, a válvula está alimentando a parte dianteira do cilindro, ou seja, esse é um cilindro recuado. Caso a válvula ela mude de posição, ela vai vir para essa outra posição, fazendo com que o fluxo de ar comprimido passe pela parte de trás do cilindro, fazendo com que o cilindro avance. Aqui a gente tem Y1 e Y2 como os solenoides, né, de controle da válvula. E aqui a gente tem o sensor de diferença de pressão, que caso ele vai ativar esse DPS, caso a diferença de posição está definida de 6, se tiver assim 6 ou mais, justamente por conta de segurança aqui, para verificar se o cilindro ele avançou completamente e a pressão chegou no limite pré-estabelecido. Aqui a gente tem, quando a gente aciona as três chaves, se a gente tiver uma diferença de... cada um dessas chaves vai acionar K1, K2 e K3, que se tiver uma diferença entre o acionamento delas, se tiver uma diferença maior do que 2 segundos, KT ele vai ser aberto e vai impedir com que K4 seja energizado. Mas, se acionarmos as três de forma rápida, se acionar tudo de forma rápida, K1, K2 e K3 vão fechar e vai fechar aqui também. K1, K2 e K3 aqui. Quando ele se fecha, eles vão energizar K4. K4 aqui vai fechar também e vai energizar Y1. Y1 estando energizado, ele vai mudar a posição da válvula, né? E o cilindro vai começar a avançar. Caso durante esse avanço o botão de emergência BE seja ativado, ele vai mudar a posição da válvula de Y2 para voltar fazendo com que o cilindro retorne e vai abrir esse contato aqui para impedir que Y1 seja ativado novamente enquanto esse botão estiver pressionado. Esse a gente botou aqui com trava já por questão de segurança, porque os botões de emergência eles são com trava, né? Então ele vai avançar, certo? Avançou, quando ele chegou lá, o sensor magnético que a gente tem aqui já vai acionar K5 e K5 vai fechar o contato, fecha o contato dele e vai energizar Y2, fazendo com que o retorno do cilindro aconteça. Como a gente pode ver, o cilindro retornou. Caso a gente tenha algum problema relacionado ao sensor, do sensor magnético, o que vai acontecer é que o sensor de pressão ele vai fechar K6 quando chegar no limite, né? Ou chegar no final de, do atuador, que ele passar do limite de pressão que a gente pré-estabeleceu, né? Essa diferença de pressão, ele vai fazer com que K6 seja energizado e esse contato aqui vai fechar e Y2 vai energizar, mudando a válvula de posição. E vamos ver aqui. Fazer ele avançar. Quando ele avançar, agora aqui, quando a pressão se estabilizar,
e ficar superior a 6, ele vai ser acionado. K6, muda de posição, fecha esse contato aqui a, e aciona Y2 para retornar. Se por acaso no acionamento acione S1, S2 de maneira lenta, o que acontece? Mesmo acionando os três, se demorar mais de 2 segundos, KT vai abrir e vai impedir que o atuador avance. Mas se for rápido, ele vai avançar. Caso ocorra algum problema e o cilindro esteja avançando durante esse problema, se apertarmos o botão de emergência, aqui vamos deixar um pouco o cilindro avançado, mas se a gente acionar esse BE, vai energizar Y2 e aqui ele vai desenergizar Y1. Então, vamos ver. Ele vai fazer com que Y2 retorne, mudando a posição da válvula, e Y2 seja ativado, né, mudando a posição da válvula e, consequentemente, fazendo com que o cilindro retorne, ao invés de continuar avançando. E mudou o fluxo e voltou. Bom, é isso aqui. Obrigado. Olá, meu nome é Antônio e agora eu vou apresentar a letra C, que fala o seguinte: implemente a sequência A mais, B mais, A menos, B menos, pela eletropneumática utilizando os sensores de proximidade. Adicione as opções de ciclo único, ciclo contínuo e botão de emergência. O cilindro B deve permanecer avançado por 2 segundos em todos os ciclos. Caso o sistema conclua 10 ciclos no modo contínuo, ele deve parar de funcionar e o operador deve ser alertado por um sinal sonoro. Utilizar válvulas direcionais de 5 duas vias, com acionamento por servomecanismo e retorno por mola. Os sensores devem acionar relés auxiliares e os contatos auxiliares dos relés é quem deve acionar os solenoides. Não se deve acionar os solenoides diretamente com os sensores de proximidade. Bom, aqui na letra C, né, como foi pedido, a gente vai fazer a implementação do circuito A mais, B mais, né, como eu já falei, menos, B menos. Então, aqui a gente tem os dois cilindros, né, como foi pedido, cilindros de tubulação e tal. Os acionamentos deles estão por válvulas direcionais, né, de 5 duas vias, com acionamento deles por servomecanismo e retorno por mola. Os acionamentos aqui, né, eles são, no caso, Y1 aqui para acionamento do cilindro A e Y2 para acionamento do cilindro B. Aqui a gente tem também as tags dos inícios e fim de curso, né? No caso, início de curso aqui a gente tem um S1, né, para o cilindro A, e o fim de curso do cilindro A a gente tem um S2, que a gente tem 2S1 para o cilindro B, né, para o início de curso, e 2S1, né, e 2S2 para o fim de curso do cilindro B. A gente tem aqui as ligações aqui, né, as passagens de ar aqui vindo do nosso, primeiramente aqui do compressor e do lubrifil, passa por essa válvula aqui e vem para as válvulas que vão alimentar os cilindros. Aqui, nessa válvula aqui, a gente tem ela como uma válvula de parada de emergência.
ela vai servir aqui para que quando Y for acionado, né, a gente vai impedir toda a passagem de fluxo de ar comprimido que exista no caso nos cilindros aqui, fazendo com que não haja, fazendo que eles fiquem parados, né? Eles não avancem nem recuem, certo? Aí, como foi pedido na questão, para utilizar sensores de proximidade, né, e o acionamento desses sensores eles têm que acionar um relé auxiliar, e esse relé auxiliar é quem vai fazer definitivamente fechar os contatos das bobinas, etc. Que é quem são os contatos quem vão energizar as bobinas. Então, como foi pedido, né, a gente tem para cada relé aqui seu respectivo, para cada respectivo sensor magnético, né, sensor de proximidade magnética, a gente tem seu respectivo relé. Então, aqui para o K11 quer dizer que é o que? Do primeiro cilindro, e ele está no caso retornado, né? K12 é o primeiro cilindro avançado. No caso aqui, o 1 é o cilindro A. E aqui, nesses outros dois, a gente tem para o cilindro B. E aí a gente tem da mesma forma K2, que é do cilindro 2, e 1, que é do cilindro que é o cilindro no seu início de curso, né? Recuado. E 22, que é o cilindro 2, o cilindro B, certo? E esse cilindro aqui, no caso, é do seu fim de curso, né? Então aqui nós temos os acionamentos pelas tags aqui que vem lá do lado de cima, né? Essas tags vêm para cá. E é isso a partir dos sensores. Quando o botão de emergência ele é acionado, a partir dele, começando por ele, a gente tem que Y ele é acionado, e aqui vai impedir a passagem de fluxo de ar. Além disso, a gente colocou também eles aqui na parte tanto do acionamento único como do acionamento contínuo. Para quê? Para que as válvulas retornem. Essas válvulas, eles vão, nesse caso aqui, eles vão desenergizar a parte do acionamento, para que essas válvulas aqui elas retornem para sua posição inicial, e assim que o botão, no caso o botão B é aqui, o botão de emergência for voltar para o seu estado inicial, né, ele for desacionado, né, porque isso aqui é um botão com trava, os cilindros eles vão voltar para a sua posição inicial, né? Então eles não vão continuar o ciclo de trabalho de onde estava, eles vão voltar para a sua posição inicial, e a partir daí é que ele vai realmente começar novamente seu ciclo de trabalho, né? Até porque deve ter acontecido alguma coisa ali, e a gente não quer que após um botão de emergência ele vai e continue pressionando o negócio, né? O ideal é ele voltar. Então a gente colocou dessa forma. Começando aqui pelo acionamento, né? Acionamento único. A gente tem S1 para fazer o acionamento único. Quando a gente faz aqui o acionamento de S1, que a gente vai energizar aqui, essa linha aqui. Essa linha aqui estando energizada, ele vai energizar K1. K1 energizado vai fazer um contato de selo aqui, certo? Aqui a gente tem KT normalmente fechado, que é para o caso do temporizador, que é pedido na questão que quando B ele fique totalmente avançado, o temporizador, né, ele fique avançado por 2 segundos e depois retorne. Para isso a gente utilizou um temporizador para fazer esse cara aqui acontecer. Então ele vai desativar aqui quando terminar o ciclo, um ciclo de trabalho, por isso aqui que é o ciclo 1. Aqui B é, como eu já falei, e energização de K1. Quando o K1 é energizado, além de fechar o selo aqui, ele energiza aqui, esse contato aqui. Esse contato estando energizado, o que é que vai acontecer? No início, a gente vai ter o quê? Esse cara aqui fechado, né, que
que estão todos os dois na sua posição inicial, né? Tanto o cilindro A como o cilindro B estão em sua posição inicial, então esses contatos vão estar fechados. Esses contatos fechados, esse contato aqui, ele também vai ele vai continuar fechado, né? Porque aqui é só quando esse cara aqui chegar na sua posição final. O cilindro B chegar na sua posição final. K3 vai estar energizado. K3 estando energizado, a gente tem um contato de selo aqui. Com K3. E, consequentemente, a gente tem também aqui a bobina Y1 energizada. A bobina Y1 energizada vai fazer com que A faça o primeiro passo, que é avançar, né? A mais. Primeira parte do nosso ciclo. Quando A avançar, que ele chegar no seu fim de curso, né? Que é justamente esse cara aqui, esse contato. Esse contato ele é fechado. Esse contato, quando ele é fechado, ele vai energizar aqui essa linha, onde vai passar por KT aqui, né? E energizar K4, fechando aqui o seu contato de selo. Ele fazendo isso aqui, a gente tem também a energização de Y2. Y2 ele vai recuar. Desculpe. Com a energização de Y2, o cilindro B ele vai avançar, né? Vai avançar. Certo? Aqui a gente tem esse KT. Esse KT é justamente por conta do nosso cilindro B, né? Que ele só vai poder retornar, né? Ele só vai poder retornar esse cara aqui justamente quando o cilindro ele tiver quando ele passar os 2 segundos que ele vai estar totalmente avançado, né? Então, quando esse cara chega no seu fim, né? Quando o cilindro B ele chega no seu final, ele vai abrir esse contato aqui, que é justamente o contato que energiza K3. Como K3 vai estar desenergizado, ele vai abrir esse contato aqui e vai desenergizar Y1, fazendo agora com que o cilindro A, ele já retorne. O cilindro A retornando, né? A gente vai ter aqui também, né, no final, no caso com o cilindro B totalmente avançado, ele vai fechar esse contato, K22 aqui, que é, no caso, o contato quando o cilindro B está totalmente avançado. Ele abre esse e fecha esse. Quando ele fecha esse contato, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que vai chegar um pulso aqui em KT, né? Vai energizar KT aqui, esse relé. E esse relé aqui de KT, ele vai contar 2 segundos. E quando finalizar os 2 segundos, ele vai abrir essa chave aqui para justamente desenergizar K4. K4 desenergizado. Y2 vai estar desenergizado. Vai abrir aqui e vai desenergizar Y2. Y2 desenergizado vai fazer com que o cilindro B retorne. A válvula retorna para a sua posição inicial por conta da mola e o cilindro vai começar a retornar. E esse retorno é só feito a partir daqui, né, quando passa os 2 segundos. Além disso, né, como eu falei antes, tem um KT aqui que ao finalizar o ciclo único, né, o KT ele vai abrir aqui também para impedir que continue a alimentação e continue o ciclo. Vou mostrar logo aqui a parte do primeiro ciclo. A gente tem aqui a alimentação, passando o lubrifio. Vem aqui e alimentando os 2 contatos. Quando a gente aciona aqui, a gente já aciona aqui. Esse aqui eu vou explicar depois o porquê. Mas aqui a gente já tem um acionamento já tem um acionamento aqui de K1. K1 vai fechar o contato de selo aqui e vai fechar esse contato aqui também. Quando ele fecha aqui, esses 2 contatos aqui já estão fechados porque todos os 2 estão no seu início de curso. Ele vai energizar Y1 e vai avançar o cilindro. Mudar aqui a posição da válvula e avançar o cilindro. Fechou o contato de selo de K3 aqui também, né? Porque assim que o cilindro A começar a avançar, esse cara aqui vai desacionar, né? Vai desenergizar, vai abrir esse contato. E aí ele vai, quando ele bater lá,
Pronto. Agora aqui, o que é que vai acontecer? O K12 ele vai ser acionado aqui. Essa chave aqui vai ser acionada. Ele já foi acionado aqui, né? Pelo relé aqui. Pelo sensor de proximidade. E agora ele vai ser acionado aqui. Quando ele é acionado, Y2 agora vai ser acionado para mudar a posição aqui e começar a avançar o cilindro B. Fecho o contato de selo. Avançou. Quando ele chega no seu final de curso, ele vai abrir essa chave, fechar essa, fazendo com que K3 agora desenergize, liberando o Y1 e começando a contar o timer. Né? Aqui também ele vai desenergizar, né? Ele desenergizou e aqui ele vai voltar, né? O cilindro A ele vai recuar. Timer contando, né? Pronto. O timer terminou de contar. Ele abriu o contato ali do nosso ciclo único e abriu o contato aqui também do nosso CAR4, fazendo com que esse contato vai abrir agora, vai desenergizar Y2, a válvula vai voltar para sua posição inicial e o cilindro vai retornar. Retornando, retornou, finalizou o ciclo único. Para o ciclo contínuo, a gente tem o que? A gente tem S2 aqui. S2 ele está com K2 aqui e com KC. Esse K2 ele vai servir como contato de selo e esse KC ele vai servir para desenergizar aqui o K2 quando finalizar a nossa contagem de 10 ciclos, né? Porque quando foi pedida a questão, ao concluir 10 ciclos no modo contínuo, ele deve parar de funcionar, né? Todo o sistema deve parar de funcionar. E além disso, o operador deve ser alertado com um sinal sonoro. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem BE da mesma forma que aqui, por segurança, para encerrar o ciclo e retornar aos inícios da operação em caso de emergência. E a gente tem a energização de K2 aqui, que vai fechar o contato de selo. Com K2 aqui energizado, ele vai energizar aqui, certo? Para a gente começar a energizar essa parte da contagem. E vai energizar também o nosso sistema para ele começar a fazer o seu ciclo de trabalho. Aqui, quando a gente tem a energização de KT, né? Quando o KT ele zera o seu ciclo, né? Ele vai fechar essa chave toda vez que ele finaliza um ciclo, né? Quando ele finaliza um ciclo de trabalho completo, ele vai vir aqui e vai fechar KT e vai contar esse ciclo, né? Para que possa ir contando e no final dos 10 ciclos ele justamente abrir esse cara aqui, esse KC, certo? E aqui, para a gente fazer o reset, né, desse contador, ele vai ser quando o S2 for pressionado. Toda vez que o S2 for pressionado, ele vai resetar e recomeçar a contagem. Da mesma forma de S1 também. Por que a gente colocou S1 aqui? Porque se S1 não tiver aqui, como a gente tem aqui, ó, um KC, o KC é quem vai fazer o acionamento da buzina, do sinal sonoro. Então, ele vai ficar aqui ativo, né, enquanto o cara estiver lá com o seu, tipo, mesmo após um ciclo contínuo, né, o que é que acontece? Após um ciclo contínuo, se não existisse isso aqui, após um ciclo contínuo, se ele fosse acionar um ciclo único, KC ia continuar ativado aqui porque não resetou o ciclo, não resetou o contador. E a buzina iria continuar ativada. Isso aí seria um incômodo para o operador e para quem estaria ali por perto da máquina. Então a gente colocou justamente por causa disso. Então vamos testar aqui agora, né? Testar no modo rápido. Ele foi, voltou.
Está diminuindo as suas contagens aqui. E aí da mesma forma, né? A mais, B mais, A menos, B menos. Passou 2 segundos, aqui é B menos. B dá o menos. Aí quando chega todos no final, aqui ele começa novamente o ciclo. E aí, no final da contagem, né? Dos 10 ciclos aqui, que é agora, ele vai justamente fazer o acionamento aqui agora da nossa buzina aqui. Certo? E mesmo que a gente pressione o ciclo 1, o ciclo único, ele já vai desacionar a buzina. E no caso de uma emergência, né? Se a gente colocar aqui, apertar o botão de emergência, ele vai parar imediatamente na posição que está o nosso cilindro, certo? E a partir do momento que a gente desaciona, né? Solta o botão de emergência, ele vai pegar e vai fazer com que os cilindros retornem de sua posição. E quando quiser um novo ciclo, é só apertar os botões de inicialização. Já a letra D fala o seguinte: implemente a sequência A mais, B mais, C mais, A menos, C menos, A mais, B menos, A menos. Observação: resolver de duas maneiras: por pneumática pura, 2 através da eletropneumática. Adicione as opções de ciclo único, ciclo contínuo e botão de emergência. Bom, já aqui na letra D, a gente tem que implementar uma sequência A mais, P mais, C mais, A menos, C menos, A mais e B menos e A menos juntos, né? E é pedido que faça tanto por pneumática pura como por eletropneumática, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, um compressor e o fluxo de ar vai passar aqui pelo lubrefil, né? Aqui nessa parte é só pneumática pura. E daqui a gente tem indo para cada um dos cilindros, né? A gente tem para cada um dos cilindros uma válvula 5 duas vias com acionamentos pneumáticos em todas elas. E aqui a gente tem os escapes e aqui vindo do nosso lubrefil o ar comprimido para o acionamento dos cilindros, né? E aqui a gente tem todos os cilindros de duplação e a gente tem as etiquetas aqui 1S1 para o cilindro A recuado, 1S2 para ele avançado, 2S1 para ele recuar, o B recuado, 2S2 para o B avançado, 3S1 para o C recuado e 3S2 para o B avançado. Bom, como a gente está com pouco tempo, vamos dar uma apressada aqui. Mas a gente tem aqui, a gente fez pelo método intuitivo mesmo. Então, aqui a gente tem um botão que vai fazer o start. Quando ele for pressionado, ele vai já começar o trabalho acionando o cilindro A. O cilindro A, quando ele é acionado, que ele chega em 1S2, a gente chega aqui, né? Essa válvula é acionada, o rolete, né? Então, quando ele chega aqui, ele vem fluxo de ar para cá, né? E quando o cilindro B ele está no seu início de curso, né? O que ele tem que fazer é avançar, vir sinal para cá para que ele possa avançar, certo? Então aqui a gente utilizou uma válvula OU, né? Então que vai permitir dar passagem de fluxo de ar comprimido se tiver alimentação tanto aqui como aqui. E a partir daí, esse cilindro aqui ele vai avançar. Quando ele chega em 2S2, o que é que vai acontecer? Em 2S2, ele vai acionar essa válvula aqui agora. Essa válvula acionada,
ela vai fazer o que? Ela vai vir fluxo de ar para essa parte aqui do nosso elemento O aqui. E o 1S2, que é justamente quando o cilindro A ele está avançado, ele vai vir para cá também, ele vai vir também para cá, para que ele fazendo essa verificação, né, se A está avançado e B também está avançado, então o que é que acontece? Ele vai vir a alimentação aqui para cima, para que ele possa acionar o cilindro C para fazer o seu avanço, né? Que a gente tem que fazer A mais, B mais, C mais, certo? Então, ele vai avançar aqui. A partir disso, a gente tem agora A menos. A menos vai ocorrer aqui, quando o cilindro C estiver totalmente avançado. Então, quando esse cilindro aqui estiver totalmente avançado, né? Então, a gente tem o acionamento dessa válvula e vai vir fluxo de ar aqui para que o cilindro A ele retorne para sua posição inicial, fazendo a válvula retorne para sua posição inicial e, consequentemente, o cilindro A também. Então, o que é que acontece? Quando ele é acionado também, quando o 3S2 também é acionado, a gente tem o acionamento dessa válvula aqui para permitir aqui que o cilindro A ele avance posteriormente. Então vou deixar para falar depois. Mas agora vamos falar do recuo do cilindro C, né? Então, quando o cilindro A ele recua totalmente, ele vai acionar um S1, a válvula 1S1 aqui, que vai fazer o retorno desse cilindro aqui, que vai alterar essa válvula e fazer o retorno do cilindro C, certo? O cilindro C ele vai retornar para sua posição inicial. O cilindro C, quando ele chega de volta na sua posição inicial, 3S1, ele vai acionar esse cara aqui, essa válvula, certo? E como essa outra aqui está acionada justamente por conta que foi feito aqui após o avanço total do cilindro C, então agora a gente permite a passagem desse fluxo de ar aqui para que a gente possa novamente acionar o cilindro A, certo? Só que dessa vez esse cilindro A ele só é acionado por essa válvula aqui por conta de 2S2 estar totalmente no seu fim de curso, certo? Então, quando ele ainda, então aí, quando o cilindro C ele está no seu início de curso, está recuado, e também quando o B ele está no seu fim de curso, né? Está no totalmente avançado, né? Que é o que a gente tem agora para essa parte do ciclo. Aí é que o A vai avançar. Então, o A avançando, né? O que é que acontece? Quando o A ele avança, que ele chega no final, aí a gente tem que um S2 é acionado novamente. Então, como um S2 ele é acionado novamente, então essa válvula aqui é novamente acionada. Esse cara aqui continua acionado porque 2S2 ainda está no seu fim de curso. Então, partindo aqui, a gente tem A nessa parte da válvula O. E aqui agora, como a gente está já na parte do ciclo, né, e que essa válvula aqui foi acionada, então essa válvula aqui vai permitir fluxo de ar também para cá, certo? Que agora vai permitir com que esse fluxo de ar suba para cá, fazendo com que o cilindro acione acione, no caso, a válvula aqui, para o cilindro retornar. E
Além disso, acione também aqui para fazer com que o cilindro A também retorne. Tanto B como A vão retornar nessa parte. Então vamos ver funcionando, né? Que a gente tem o fluxo de ar aqui, todas as válvulas, né? Mas nenhuma tem um acionamento indo para controle dos nossos cilindros. Então vamos passo a passo aqui. Com o acionamento dessa válvula aqui, a gente tem que vai começar a passagem de ar para aqui para acionar a válvula A do cilindro A, certo? A foi acionado já. Com A acionado, a gente tem que ele começou a andar já aqui, a avançar. E ele vai avançar. Chegou no seu fim. Quando ele chega no seu fim, um S2 que está aqui vai abrir, né? Vai alternar. Um S2 alternando vai permitir a passagem de fluxo de ar para essa válvula daqui, né? Como essa válvula aqui ela está no início, ela vai permitir o fluxo para cá, né? O cilindro B está no seu início, ela permite o fluxo para cá. E daqui a gente consegue fazer com que a válvula de B seja acionada. Ela acionada, vai ter o avanço. Um cilindro avançado, a gente tem que essa válvula aqui, ela muda de posição e agora permite o fluxo de ar para cá e para cá, né? Fazendo com que agora atue abrindo aqui, liberando a passagem aqui para o cilindro C, para o avanço do cilindro C. Certo? Ele vai avançar agora. Ele avançou. Agora que ele avançou, 3S2, né? Então 3S2 agora mudou sua posição já. E agora vai fazer com que A volte, retorne. E também vai fazer a mudança dessa válvula aqui para liberar a passagem aqui para cima desse cara. Certo? Mudar a posição aqui, mudou a dessa, está retornando. Assim que ele começou a sair ali, né? A gente viu que essa válvula aqui, ela voltou para o seu estado, impedindo a passagem de ar aqui. Voltando aqui um S1 a seu estado inicial, né? Agora o que é que acontece? Ele vai mudar a posição aqui dessa válvula, né? Ele mudou a posição dessa válvula e agora vai mudar a dessa, né? Para fazer com que o cilindro recue. O cilindro vai recuar. Recuou. Quando ele chega aqui na sua posição de 3S1, ele vai acionar essa válvula e vai permitir com que vai vir fluxo aqui para o acionamento de ar, fazendo com que ele avance novamente, fazendo a parte de avanço do ar. O ar vai avançar. Quando o ar agora chega na sua parte final, no seu fim de curso, ele muda a posição dessa outra válvula aqui novamente. E agora ele vai vir fluxo de ar para cá, que vai fazer com que ele faça o acionamento aqui do seu
do retorno de A e de B. O retorno de B aqui e o retorno de A ele vai vir para cá e vai fazer o retorno de A também, os dois juntos. Certo? E agora vai retornar e finalizar o ciclo. Finalizando o ciclo, volta ao circuito inicial. Vou colocar aqui, vem em tempo real, A mais, B mais, C mais, A menos, C menos, A mais, A e B menos. Pronto, aqui a gente finaliza a primeira parte que é a parte de pneumática pura. Bom, continuando aqui na questão D, né? Agora falando da parte 2, né? Que fazendo através de eletropneumática, a gente tem aqui, certo? Os nossos atuadores, que a gente tem o cilindro A, B e o C, onde a gente tem, da mesma forma da letra C, né? A gente tem um S1 para cilindro A recuado, 1S2 para o cilindro A avançado, 2S2 para B recuado, 2S2 para B avançado, 3S1 para C recuado, 3S2 para C avançado, né? Então aqui a gente tem válvulas 5 duas vias para todos eles. Y1 faz o acionamento para avançar o cilindro A, Y2 para recuar A, Y3 para avançar B, Y4 para recuar B, Y5 avançar C, Y6 recuar C, certo? Aqui a gente tem da mesma forma da letra C, a gente tem o YE aqui, essa bobina, que faz o acionamento do nosso botão de emergência aqui, nosso botão de emergência. Aqui a gente tem a alimentação, né, que parte do nosso compressor, passa pelo lubrifil e vai até os nossos atuadores, certo? A gente tem os escapes aqui. Da mesma forma, a gente colocou no mesmo sisteminha lá da questão C. A gente colocou com sensores de proximidade magnético. Então a gente, da mesma forma, tem K11 para avançado, K12 para, K1 para recuado, K12 para avançado e assim por diante, da mesma forma, só mudando o número inicial, indicando o número do cilindro que está fazendo movimentação, né? Então, em relação à parte do botão de emergência, então, em relação à parte do botão de emergência, a gente tem aqui, quando ele é acionado, energizada aqui a bobina, que o contato fecha, energizada a bobina YE, que muda a posição, faz com que o cilindro pare na hora. Além disso, também K5 é energizado, certo? E esse K5 ele serve para fazer o retorno de todos os cilindros, certo? Fazer o retorno de todos os cilindros, mas isso só vai acontecer, esses retornos, quando Y é aqui, né, for desenergizado, ou seja, quando o botão de emergência ele for desacionado. Mas ele já vai mudar o contato aqui, né, para que as válvulas voltem para a sua posição inicial e possa retornar, né, sua posição inicial quando for começar um novo ciclo. E esse acionamento é aqui por Y6, aqui por Y4, né, e aqui por Y2. Certo. Aqui a gente utilizou o método intuitivo mesmo,
E que a gente tem S1 para fazer o acionamento do ciclo único, né? Bem semelhante aqui à letra C também, né? A gente tem acionamento do ciclo 1, fecha o contato de selo K1. Aqui a gente tem K6, que ele vai ser acionado no fim do ciclo, e com isso K1 vai ser desenergizado, né? E vai abrir esse contato aqui e vai finalizar o ciclo. Quando o S1 é acionado, né? K1 é energizado e energiza aqui o nosso circuito aqui pneumático, o nosso circuito elétrico aqui, que faz o início a inicialização do sistema, né? O início dos acionamentos do sistema. Então, quando o K1 é ativado aqui, esse contato é fechado, né? O energizado dele é fechado. A gente tem inicialmente, né, que todos os cilindros eles estão recuados, então K1, né, que é o cilindro A, ele vai estar recuado, e aqui o cilindro C também vai estar recuado. Então ele faz o acionamento esse é o requisito para fazer o acionamento do cilindro A, certo? O cilindro A ele vai avançar, e a partir disso, quando ele terminar de avançar, aí a gente já vem para cá, fecha esse contato, né? Esse contato K1, 2, né? Que é quando ele está totalmente avançado. E desculpe, aqui é a parte do retorno dele, agora não. Aqui Y3, que é o avanço do B. O avanço do B ele vai acontecer quando o A ele estiver totalmente avançado, consequentemente o B e o C eles têm que estar todos recuados. A Y3 ele vai ser ativado e vai fazer o avanço de B. Aqui no Y5, que é a parte quando a gente vai fazer o avanço de C. O avanço de C ele vai ocorrer quando? O avanço de C ele vai ocorrer quando o aqui K12, ou seja, o cilindro A avançado, K22, o cilindro B avançado também, e consequentemente ele próprio vai estar recuado, certo? Aí é que vai ter o acionamento do Y5. Aqui, como a gente tem uma questão de sobreposição de sinal, não sei se essa é a forma correta de falar, mas tem uma parte do circuito, né, uma parte do ciclo, onde esse cilindro C ele não pode avançar novamente. Então aqui a gente tem esse K4, certo? Que ele vai abrir aqui para que ele não faça isso. Aí esse K4 aqui, ele vai abrir justamente quando esse relé auxiliar aqui ele for acionado. E esse relé aqui ele vai ser acionado por K3, certo? K3 é esse cara aqui. Quando esse cara lá for acionado, vou explicar daqui a pouco, quando ele vai ser acionado, ele vai fechar aqui, que vai fechar esse contato aqui e vai fechar, vai acionar, energizar esse relé e vai fechar esse contato aqui K4. Com ele energizado, a gente tem o contato de selo aqui, e aqui ele só vai abrir quando o cilindro B ele voltar para o seu início de curso, certo? Aqui ele vai voltar aqui a seu inicial, sua parte inicial. Que aqui seria onde ele vai começar um novo ciclo, certo? Então, esse K3 aqui, ele é energizado aqui. Ele é energizado junto com o retorno do cilindro A. Ou seja, quando o cilindro A ele retorna pela primeira vez, esse K3 ele já é acionado, certo? Primeiro retorno dele. Então, o cilindro A ele vai retornar logo após de K6, né? Logo após que o cilindro 6 ele avançar, o cilindro A ele vai retornar. Ele vai retornar e para isso ele vai verificar se
o próprio cilindro A, ele está avançado, né? E se o cilindro C, ele já avançou totalmente. Quando ele faz isso, né? Ele fecha esse contato aqui, ele fecha esses dois contatos e faz com que o Y2 ele seja acionado, né? E com o Y2 acionado, a gente tem que o cilindro ele começa a retornar. E aqui a gente tem a energização do K3 lá que a gente falou antes, certo? A partir disso, agora o cilindro C ele vai ser retornado. E aqui a gente tem o Y6, né, que faz parte do cilindro 6. Né, e ele vai retornar quando o K, justamente quando o primeiro cilindro, né, o cilindro A, ele tiver na sua posição inicial, e o cilindro 3, né, o cilindro C, ele tiver na sua posição final, né, no seu totalmente avançado. Então, quando tiver nessa condição aqui, né, quando ele tiver avançado e o cilindro A tiver totalmente recuado, aí o Y6 ele vai ser ativado, fazendo com que o cilindro C agora recue, né? Partindo disso, a gente já tem aqui que já tem até a parte que o C recua, né? Então, A avançou, B avançou, C avançou, A recuou, C recuou. Aí agora, A vai avançar novamente. Por que A vai avançar novamente? Aqui ele vai avançar da seguinte forma. Quando o K31, né, que é justamente quando o C ele voltar para sua posição inicial, automaticamente A já vai começar a ir de novo para o sua e de novo avançando, né? Porque Y vai estar ativado aqui novamente. Então, A vai avançar. Quando A avança, que agora chega no seu fim de curso, né? Dessa vez, o K4, lembra do K4 aqui? K4, como ele já bateu lá depois que o A recuou pela primeira vez, o K4 foi acionado, né? E agora o K4 ele vai ser fechado. E como o A vai estar no seu fim de curso, né? E aqui o C está no seu início de curso, então nesse momento aqui, a bobina aqui, a bobina K3 também vai ser energizada novamente, mas também o Y2 aqui vai ser energizado, fazendo com que B retorne. Aliás, fazendo com que A retorne, né? E além disso, né, a gente tem aqui, junto com isso, no Y4 aqui, o retorno de B, né, que vai ser junto, tanto o retorno de A como o retorno de B vão ser juntos, né? E isso ocorre porque o K4 ele vai ser fechado aqui também, ele vai estar fechado, né? E além disso, ele vai estar fechado e o K, no caso o cilindro A, ele vai estar avançado nesse momento e o cilindro C ele vai estar recuado da mesma forma desse outro. Então nesse momento os dois, né, vão ser recuados. E os dois recuando, finaliza o ciclo. Certo? Vamos mostrar aqui rapidinho. O tempo está curto. Eita. Vou acionar e boto coisa ali. Vou acionar e vou botar a tela. Ó. B avançou, B avançou, C avançou. A retornou, C retornou e os dois retornaram juntos. Certo? Fez todo o ciclo. E aqui, semelhante à da letra C, a gente tem a parte no caso do acionamento contínuo, né?
No caso aqui a gente colocou um contador, certo? Esse contador aqui a gente colocou para 4, certo? Então, aqui com acionamento, vai fechar vai acionar aqui essa parte do circuito. E aí vai acionar K2. K2 acionando, fecha o contato de selo aqui. KC vai ser aberto no final do contador. Além disso, K2 aqui também vai fechar. E toda vez que K6 for ativado, ele vai realizar uma contagem. Esse K6 ele é ativado toda vez que o B retorna, aqui nessa parte. Ele está junto com o Y4, como o B é o último que retorna, né? Ele só retorna por último, então ele vai ser acionado aqui toda vez. Além disso, né, a gente tem aqui S2 que vai fazer o seu reset do contador, né? E além disso também a gente tem K2 aqui, que esse K2 ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai finalizar aqui vai acionar, energizar todo o circuito aqui para inicialização do sistema. Esse K6 aqui, que a gente tem aqui, ele também vai estar aqui no acionamento do único, porque nesse acionamento aqui do único, ele vai ser utilizado para finalizar, né, fazer a abertura no final do processo. Deixado que ia falar depois, é justamente aqui, onde vai finalizar o processo aqui com K6. Esse K5 aqui, ele serve aqui para, no caso de uma emergência, né? Tem até K5 aqui em cima também, ó. Aqui, aqui e aqui. Para justamente no caso da emergência, ele acionar os retornos dos cilindros. Aí ele também vai abrir aqui para finalizar esse ciclo aqui. Esse ciclo do nosso ciclo contínuo também. Ele vai finalizar. Que aqui ele vai fazer o que? A gente vai dar um reset em tudo, né? Ele vai voltar todas as válvulas para o seu início, mas só vai voltar, né? Voltar definitivamente quando o Y aqui ele finalizar, ele voltar para a sua posição inicial, né? Porque enquanto ele estiver acionado, ele vai ficar na posição, ele vai ficar totalmente parado. Então aqui a gente vai acionar agora o ciclo contínuo e vamos botar aqui para ficar melhor de visualizar. Pronto. Avançou, B avançou, C avançou. A recuou, C recuou, A avançou e A e B retornaram, né? Aqui ele está contando até a finalização desse ciclo contínuo. Para a gente ver novamente, né? Deu certinho. A mais, B mais, C mais, A menos, C menos, A mais, A e B menos. Certo? E aqui, da mesma forma, o botão de emergência vai parar todos os cilindros. Quando voltar, todos retornam dos seus lugares.